A paz de Deus esteja contigo. Certamente você já me conhece, sou o missionário Raimundo Ferreira e o tema do vídeo de hoje será: não siga outro evangelho. Vou começar este tema te convidando para ler o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 1, nos versículos de 6 a 9. Vemos que Paulo começou a sua carta abordando a questão de sua autoridade para ser apóstolo. A autoridade esta vindo diretamente de Jesus, conforme ele mesmo afirmou em Gálatas 1, no versículo 1. Paulo reafirmou que a autoridade de Jesus Cristo era a autoridade de Deus, conforme o próprio Jesus Cristo disse em Mateus, lá no capítulo 28, do versículo 18. E esta mesma autoridade é reafirmada por Paulo quando discursava aos atenienses, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17, dos versículos 30 e 31. Paulo pregou um evangelho que falava sobre a graça de Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados para nos libertar deste mundo de costumes perversos, conforme lemos em Gálatas 1, versículo 4. Porém, havia algumas pessoas que perturbavam os Gálatas, pregando outro evangelho, conforme ele relata em Gálatas 1, versículo 6. Mesmo não existindo outro evangelho, assim como nos dias de hoje, naquele tempo já existiam pessoas que deturpavam o evangelho que Jesus Cristo, conforme lemos em Gálatas 1, versículo 7. Até os dias de hoje, ninguém recebeu a autoridade de Jesus Cristo para perverter o seu evangelho. Isto quer dizer que ninguém pode acrescentar ou diminuir nada do evangelho sem a sua autoridade. Paulo disse que qualquer pessoa que pregasse um evangelho que fosse além daquele que lhe foi ensinado, que fosse anatema. Mesmo que fosse pregado por um apóstolo ou um anjo vindo do céu, conforme está escrito em Gálatas, lá no capítulo 1, nos versículos 8 e 9. A palavra anatema tem vários significados, mas Paulo quis dizer que fosse separado para ser destruído. Portanto, desde aqueles dias até os dias de hoje, qualquer pessoa que não ensina o evangelho de Jesus Cristo conforme ele deixou, não tem a sua autoridade e será destruído, conforme está escrito em 2 João, lá no capítulo 1, no versículo 9. Paulo sempre afirma que o evangelho que ele ensinava não tinha vindo dos homens, conforme lemos em Gálatas, lá no capítulo 1, dos versículos 10 a 24. Talvez se ele tivesse dito que vinha dos homens, tinha sido mais agradável para muitos dos que lhe ouviam, porque logo ele passou a ser perseguido pelos próprios Gálatas por causa do evangelho de Jesus Cristo, que pregava conforme lemos em Gálatas, lá no capítulo 4, do versículo 16. Paulo passou a ser perseguido porque ele procurava agradar a Jesus e não aos homens, conforme descrito em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, e em Mateus, lá no capítulo 6, no versículo 24. Quando Paulo recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo, como ele relata em Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, ele não foi para Jerusalém receber instruções dos outros apóstolos. Ele foi diretamente para a Arábia e Damasco, pregando o evangelho que tinha recebido de Jesus, conforme está escrito em Gálatas 1, nos versículos 15 a 17, e em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, dos versículos 1 a 22. Sabemos que se passaram 3 anos até que Paulo viesse a se encontrar pela primeira vez com os discípulos de Jesus em Jerusalém. A questão ali era, já que ele não conhecia os discípulos de Jesus, como ele poderia ter recebido o evangelho que pregava? 14 anos depois, quando ele voltou a Jerusalém, Paulo falou aos líderes da igreja sobre o evangelho que ele havia pregado entre os gentios, conforme lemos em Gálatas, lá no capítulo 2, dos versículos 1 e 2.
Quando os discípulos de Jesus reconheceram que Paulo não acrescentava e nem diminuía os mesmos ensinamentos que eles pregavam, ofereceram a ele a comunhão e o aceitaram entre eles, porque Deus já havia o aceito. Eles reconheceram que a glória de Paulo era de Cristo e eles não pediram que ele mudasse alguma coisa dos seus ensinamentos. Apenas lhe pediram que ele lembrasse dos pobres, como Paulo já fazia, conforme está escrito em Gálatas, lá no capítulo 2, do versículo 10. Muitos séculos já se passaram e o mesmo evangelho que foi anunciado por Jesus Cristo no passado e difundido pelos seus discípulos é o mesmo evangelho ensinado e pregado até os dias de hoje. Infelizmente, existem pessoas que deturpam este evangelho, incorporando doutrinas conflitantes, simplesmente procurando obter fama e atenção pessoal. Precisamos ter Paulo como maior exemplo de fidelidade ao chamado de Deus. Ser crente não é somente pertencer a uma religião cristã. Ser crente é ser fiel aos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou através de seus evangelhos, do qual não devemos ter vergonha em anunciar, não importando a igreja que congregamos. Se alguém vier lhe anunciar outro evangelho que não seja o que está na Bíblia, não o aceite. O seja anatema, o separe para ser jogado fora. Até o próximo vídeo e que a santa paz de Deus esteja sempre conosco. Amém.